Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Hoje eu vou ler alguns trechinhos de Convites de Sheila, de Clayton Levi, pelo Espírito de Sheila. No terreno da palavra. Examina tua conduta no terreno da palavra. Nascida do discernimento emocional, a palavra consola, reergue, esclarece, educa e alivia. Originada do desequilíbrio interior, destrói, fere, agride e imobiliza. Lembra que toda palavra carrega consigo a carga vibratória dos pensamentos e emoções que lhe servem de matriz. Por essa razão, aprende a ouvir com atenção e a falar sem precipitação, a fim de não caíres nas redes do remorso, obrigando-te à reparação necessária para recuperar a paz na própria consciência. Gotículas. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas reclamando atenção espiritual. Diante deles, evite a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite morno. Ninguém te exige que sejas a chuva volumosa que abastece lavouras inteiras. Podes, todavia, ser o orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. É possível. Não desistas agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando a tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és espírito imortal, e para o espírito mortal a felicidade será sempre possível. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite para todos nós, sejam todos muito bem-vindos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, acalmar os nossos corações,
tranquilizarmos e usufruirmos da paz desse ambiente. Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Rogamos a Ti, Senhor, e ao Mestre Jesus, que nos abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que abençoe a todos os nossos parentes, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, mas também àqueles que porventura ainda guardam alguma mágoa em relação a nós. Retira, Senhor, do nosso coração, do nosso peito, qualquer mágoa ou ressentimento que ainda possamos carregar em relação a quaisquer um de nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a perdoar, a termos mais paciência, mais resiliência, mais compreensão, mais indulgência e mais caridade. Aos bons espíritos que se fazem presente, agradecemos a presença de todos eles, que preparam esse ambiente com muito amor, com muita ternura, com muita benevolência. Que cada um dos irmãos presentes possam receber o auxílio e o medicamento que aqui vieram em busca, de acordo com o seu merecimento e com a sua necessidade. Nessa prece, agradecidos que estamos por mais esse dia e por mais esse momento, pedimos a permissão ao alto para darmos por aberta a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E a palestra de hoje será com o nosso irmão Dionei, trabalhador, não apenas dessa casa, mas da seara da doutrina dos Espíritos. Que Jesus abençoe, uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. Então, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nos trabalhos dessa noite. Sintam-se todos abraçados pelos fluidos tão carinhosos dessa casa. Antes de começar, gente, só um pequeno aviso sobre o trânsito, o estacionamento. Sempre que chegarem e passem para os outros também, que não estão presentes, a maioria vem por lá, vem pelo lado de lá. Então estacione só do lado de lá da rua. Porque daqui a pouco já tivemos que pedir para 2 pessoas tirarem do carro, porque botam um do lado do outro e fecha a rua. Aí qualquer carro um pouco mais largo não passa e acabam chamando a polícia. Já tem várias vezes aí. Então, já que a maioria vem de lá, então, procure estacionar sempre do lado de lá da rua. Nunca contramão, obviamente, para quem vem de lá, né? Senão está errado do mesmo jeito. Mas então vamos ao assunto da noite. Então hoje nós vamos falar acerca da evangelização infantil. Então nós viemos todos da nossa casa espiritual e hoje estamos aqui. E o nosso destino é a perfeição e a felicidade. Como disse Jesus, nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Então é uma promessa de Jesus, que todos nós seremos felizes, sábios e puros. Todos nós, sem exceção. Mas nós precisamos entrar nessa escola volta e meia para provar as virtudes, para expiar as faltas cometidas no passado, reparar erros, novas experiências e tudo mais. E um só objetivo, a felicidade absoluta. Então, entramos na escola, mas não podemos perder tempo. Nós temos que, desde cedo, começar a receber as informações acerca das coisas da vida, sobre tudo que nos cerca. E, desde a infância, começar a receber as informações da moral do Cristo, o porquê da vida. Então, tudo começa ali na evangelização infantil. Então, quase todos os agrupamentos religiosos, de uma forma ou de outra, têm esse tipo de orientação para os seus jovens, cada um do seu jeitinho, as suas informações. Mas informar as crianças sobre as consequências morais, falar sobre Deus, falar sobre vida espiritual,
quem somos, aonde estamos, o porquê da imperfeição, o porquê das diferenças, o porquê do sofrimento, tudo isso sem ferir a razão, só o Espiritismo faz assim tão bem, comparando com outros agrupamentos. Faz esse trabalho muito bem e sem ferir a razão. E por que é a moral cristã, a moral do Cristo, que nós temos que levar às crianças? Kardec, lá na Gênese, obra básica do Espiritismo. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, razão pela qual não há outra melhor, porque Ele é guia e modelo. Então nós temos que conhecer a moral do Cristo desde a infância. E desde a infância aprender que Jesus não é uma figura para ser louvado, idolatrado, Ele não é uma imagem numa cruz. Desde criança aprender que Ele é uma mensagem, Ele é guia e modelo, é algo a ser seguido, não a ser louvado, como é o comum ensinar em outros agrupamentos religiosos. Porque as religiões, de modo geral, ensinam sobre a moral do Cristo, a moral cristã. Mas será que falam sobre reencarnação? Será que falam sobre a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a mediunidade? Será que falam sobre a vida futura, sem ficar falando de céu, de inferno, de purgatórios e locais duvidosos? Então, com clareza, ninguém fala sobre isso. Quase nunca falam sobre isso de forma clara, sem uma coisa mística ou assombrosa. Se falarmos coisas que ferem a razão, as crianças até se afastam, porque hoje não é como antigamente se aceita qualquer informação. Não, é assim porque é assim e acabou-se. Hoje não se aceita mais dessa forma essas informações. E as crianças acabam se afastando do contato religioso. No censo de 2010, 14% dos brasileiros se declararam sem religião. No censo de 2022, 20%. Aumentou 40% a quantidade de pessoas que se declaram sem religião. Por conta disso, não se aceita qualquer coisa que fere a razão. A gente se afasta porque não faz mais sentido. Antigamente se engolia. É assim porque é assim, acabou-se. Mas hoje não é mais. Então, ao contrário de outras doutrinas cristãs, o Espiritismo prepara a criança para uma vida saudável. A sua relação com o futuro, a sua responsabilidade perante o mundo, perante a vida. Divaldo, outro grande, que foi um grande divulgador do Espiritismo, quer dizer, continua sendo, as mensagens estão aí ainda, né? Grande divulgador do Espiritismo, ele fala que quem instrui alguém prepara para a vida, quem educa alguém dá vida a essa pessoa, e quem evangeliza alguém fomenta a própria vida nessa pessoa. Esse evangeliza que ele fala é o bico de luz chamado Espiritismo, ensinando a moral do Cristo. Porque o Espiritismo ele dá uma forma lógica ao entendimento da mensagem de Jesus. Lá no Livro dos Espíritos, os mentores dizem que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E Pestalozzi, o mentor, grande educador, de quem Kardec aprendeu muita coisa sobre disciplina e organizar a educação, disse que educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Então, nós podemos nos educar adquirindo hábitos. E hábito é um treinamento. Então, eu tenho que treinar para ter essa disciplina, esse novo conhecimento, essa educação. Então, nós também podemos passar para os outros essa educação, através de hábitos, ensinando os pequenos a treinarem os bons hábitos também. E no Livro dos Espíritos, questão da 383 em diante, se fala sobre a infância. Aí pergunta-se, qual a utilidade de se passar pelo estado de infância? Kardec faz essa pergunta. E os mentores respondem, durante esse período é mais fácil, é mais acessível as impressões que recebe, capaz de auxiliar o adiantamento e facilitar o trabalho dos incumbidos em educá-lo. Então Deus nos envia ao mundo com a carinha da inocência e da pureza para facilitar o trabalho dos pais, ficar mais acessível. E complementa o Espírito. Vocês não conhecem o segredo que as crianças escondem na sua inocência. Não sabem quem são, não sabem quem foram, não sabem quem serão, mas mesmo assim vocês as amam como se fosse parte de vocês. Então por isso entramos num mundo assim tão, com a consciência tão reduzida, com a cara de anjo, para ser melhor aceito. Porque se nós entrássemos no mundo como adultos, quem nos educaria? Se recebêssemos as crianças e elas lembrassem de nós e nós delas, das encarnações passadas,
E se fôssemos desafetos, como seria? Então, a inocência. Então, o espírito escondido atrás daquela inocência é um recurso que a própria divindade usa para melhor educarmos as crianças, ou seja, ajudar os pais naquele trabalho. Tem uma historieta na página Momento Espírita que bem exemplifica essa facilidade, ou seja, esse auxílio, né, da inocência na educação dos jovens. A história de um pequeno Alexandre, um bebê, o quinto filho de um jovem casal. E desde que ele aprendeu a dominar os braços, né, ao movimento dos braços, ele já demonstrava uma pequena tendência à agressividade. Sempre que um rosto se aproximava dele, ele dava um tapa, só para ouvir o estalinho, né, aquele tapa na cara das pessoas. E os irmãos achavam aquilo bonitinho, eram crianças também, e aproximavam o rosto do Alexandre para dar um tapa, era bonitinho, era engraçadinho. Então, o próprio Alexandre, o bebê, achava aquilo bonito, então ele vivia dando tapinhas, claro, ele sempre ia dar a segunda dose, acharam engraçadinho. Mas os pais, já cientes da sua responsabilidade, então, cada tapa que o bebê dava, eles faziam um ato de carinho. Passava a mão no rosto dele, não é assim que se faz, é assim, fazia um carinho, cada tapa um carinho. Mas o bebê, aquele pinguinho de gente, olhava fixo o rosto dos pais e dava um tapa, mesmo assim, dava um tapa. Mas os pais eram insistentes. Então, durante muitos meses, cada agressão correspondia a um ato de carinho, aquela tendência que aquele espírito de outras encarnações, uma tendência agressiva. E com o tempo o bebê aprendeu, porque os irmãos também seguiam aquele exemplo dos pais. Cada ato de agressão, um carinho. E o bebê mudou. Toda vez que alguém aproximava o rosto, ele fazia um carinho também. Se deixássemos o bebê crescer para ensinar como adulto, ia ficar estranho. Faz uma agressão, vai passar o rostinho lá no barbudinho, né? Não é assim que se faz. Não ia dar certo, é diferente. Não é a mesma coisa. Não temos a inocência escondendo aquela criatura. Assim como palavrão. Você viu criança que fala palavrão? É porque ela falou e alguém riu. Os pais achavam bonitinho. Se é bonitinho, ela vai repetir. Era engraçadinho. Uma vez uma amiga comentou que estava no edifício comercial em Tubarão, aguardando o elevador descer para subir. Aí, lá no térreo, saiu uma família do elevador. Um casal e duas crianças. Ela cumprimentou, deu bom dia para a família. O casal respondeu, mas com aquela seriedade de um cachorro dentro de uma canoa. A gente já parou para pensar como um cachorro fica sério dentro de uma canoa? Já foi assim que elas responderam, daquele jeitinho. Passou a segunda criança, não respondeu. E a última soltou um palavrão. Ela disse que era um palavrão tão feio, capaz de deixar até espíritos trevosos envergonhados. Então é porque falou e ninguém reprimiu. E cresceu assim, e vai crescer assim, se ninguém corrigir. Então é na infância que é o melhor momento para esse trabalho. Então a delicadeza infantil os torna muito brandos e acessíveis aos conselhos e à experiência. É nessa fase que se pode reformar as más tendências. Porque criança não se governa, como dizem os pais. Você não se governa. Então os pais mandam na criança. Esse é o momento certo. Gente, a casa espírita só tem uma função: divulgar o espiritismo. O espiritismo veio, fruto da piedade divina, nos auxiliar a mudar o mundo, mas mudando o espírito primeiro. E a casa espírita, a função de divulgar esse espiritismo. Mas de que maneira? Pelo estudo, tudo começa no estudo, pela palestra, pelo atendimento fraterno aos encarnados, como acontece na casa, e também aos desencarnados, através do trabalho mediúnico. Então, o trabalho mediúnico não é uma fantasia, não é nada místico, é um atendimento fraterno que se faz aos desencarnados. E também pela promoção social, e também pela evangelização. É muito importante, tudo começa ali então, na evangelização, onde se começa a divulgar o espiritismo para esses calouros que chegam à escola. Porque se chegamos primeiro, as crianças são os calouros, né? Chegaram depois. Então a casa espírita tem essa obrigação de orientar os pequeninos e guiá-los ao mundo de regeneração. Então não ter uma evangelização é como apagar um farol que pode conduzir alguém ao porto seguro.
Se eu apagar esse farol, eu posso estar condenando alguém a algum sofrimento futuro também. Uma pessoa pode sofrer consequências na vida adulta por conta de uma conduta que teve na juventude, algo que poderia ter sido evitado com a evangelização, dentro da casa espírita. Então não podemos apagar esse farol, esse guia dos pequenos calouros dessa grande escola terrena. Então a evangelização é um trabalho urgente, mas não apressado, atropelado. Eu só digo urgente porque a criança cresce. Se passar aquela fase, aí fica mais complicado, é difícil. Então por isso é urgente esse trabalho. Porque hoje as informações, elas chegam às mãos das crianças instantaneamente. De forma instantânea chegam nas mãos ali. O que é bom, o que é mal também. Hoje qualquer pessoa que fique 1 hora em frente a um computador ou 1 hora com o celular na mão, tem mais informações do que nós tínhamos durante toda a nossa vida na encarnação passada. Durante toda a minha vida, eu não tinha mais informações do que 1 hora com o celular ou diante de um computador. E ali tem de tudo. E nem tudo está alinhado à moral do Cristo. Ali tem violência, tem agressividade, tem aquelas posturas de ódio diante dos acontecimentos da vida. Alguém pode falar que essa violência toda é resultado do problema socioeconômico. Mas o próprio problema socioeconômico já é a consequência da falta de evangelização. Então, tudo começa quando os pequenos entram na escola. Esses problemas não estariam presentes se toda a humanidade, todo o conjunto, espécie humana, se evangelizasse na moral do Cristo desde a infância. Então, a educação espírita vai criar nas crianças uma mentalidade sadia, que elas vão aprender que o berço não é o início da vida, é só o início do corpo, e que o túmulo não é o fim da vida, é a porta de saída da grande escola, o retorno à casa espiritual. E é muito esperançoso pensar dessa forma desde a infância, porque assim a gente mata a morte não existe mais. O Espiritismo ele matou a morte, porque a escola terrena é uma entrada e uma saída, mas da escola, nunca da vida. É um retorno à vida verdadeira do Espírito. E falando sobre reencarnação com as crianças, nós damos o melhor entendimento ao que o Cristo ensina. Porque sem reencarnação, o próprio ensino do Mestre Jesus perde o sentido. Como explicar a doença, a dor, sofrimentos, as diferenças, os intelectos tão diferentes uns dos outros? A reencarnação explica isso. Então, se nós queremos um mundo diferente, nós temos que começar desde cedo a educar os espíritos. Então, os pais devem obrigar os filhos a frequentarem a evangelização infantil na casa espírita? É uma pergunta. Aí vamos a Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então a resposta ela é íntima, porque varia infinito a resposta. Os pais não são iguais, os filhos não são iguais, então as situações são diferentes. Mas dá para ter pelo menos uma ideia geral, uma análise geral da situação, dessa questão. Porque alguém pode falar: eu não forço meu filho a frequentar a evangelização porque eu sou liberal, eu quero que ele decida a vida dele. Mas quando o filho está doente, nós obrigamos ele a tomar remédios. Quando ele não quer ir para a escola, ele vai mesmo sem querer, tem que ir sim. Então, se nós acreditamos que remédio cura a doença, restabelece a saúde, se nós acreditamos que a educação prepara o indivíduo para a vida na escola terrena, então por que nós não acreditamos também que a evangelização é fundamental para a evolução moral dos nossos filhos também? Para que sejam criaturas felizes e pacíficas. Ou alguém pode falar também: eu vou deixar que ele escolha quando crescer. É a mesma coisa que primeiro eu vou esperar ele se contaminar para depois aplicar o remédio. É mais fácil desde pequeno ensinar ele a se preocupar com a saúde e não esperar a contaminação futura. Alguém pode falar:
Eu não forço nada porque eu quero que o meu filho desenvolva a máxima noção de liberdade. Gente, a maior restrição da nossa liberdade, nós já recebemos quando entramos na escola terrena. Da nossa liberdade e nossa independência também. Foi a própria reencarnação. Porque a reencarnação, nós estávamos na liberdade, na casa espiritual, e fomos mergulhados na carne, estamos aqui presos a um corpo, reduzidos na liberdade e também na independência. E foi Deus que fez isso, em prol das provas e expiações que nós precisamos. Deus é eternamente sábio e bom, é um Pai caridoso, bondoso. Ele impôs isso a nós, mas pensando no nosso futuro, na nossa verdadeira liberdade, na nossa verdadeira independência também. Então, por que nós temos tanta dificuldade, né, para impor isso aos nossos filhos também? Frequentar uma evangelização durante 1 horinha por semana. Então, os pais espíritas devem compreender. Talvez não levar alguém à evangelização, os filhos para frequentar, eu posso estar causando prejuízos futuros para ele e para as pessoas que o acompanham também. Eu posso estar evitando problemas futuros evangelizando. É verdade que nós não somos responsáveis pelo que os outros fazem. Nós não somos responsáveis, é verdade. Mas, porém, se alguém algum dia, ou melhor, se um filho nosso no futuro tiver alguma infelicidade ou causar infelicidade a alguém, por conta da evangelização que ele não teve, porque eu ignorei, eu sou responsável também. Eu vou ter que resgatar aquilo também, junto com ele, ou com outros envolvidos também. É por isso que volta e meia de ver pessoas que, por mais que tentem se livrar de certas situações, parece que as contingências da vida obrigam ela a conviver com certas pessoas difíceis, doentes, tem que cuidar. É porque em algum momento no passado, ela causou esse sofrimento àquela pessoa, e hoje é obrigada a acompanhar, a resgatar junto também. Tudo poderia ter sido evitado, quem sabe, numa evangelização, num bom exemplo, ensinando bons hábitos para aquela pessoa. Porque se nós nos esforçamos para dar a melhor alimentação para os filhos, melhor vestuário, melhor educação, dentro das possibilidades de cada um, até mesmo na carreira profissional dos nossos filhos, nós nos intrometemos, nós encaminhamos. Então, por que não damos aos nossos filhos também a melhor educação espiritual? Se o Espiritismo foi bom para nós estamos aqui, então por que não é bom para os nossos filhos também? Por que não impor a eles isso também? Por que aguardar que eles escolham quando eles ainda não têm condições de escolher? Porque quando é uma atividade para o conforto temporário da escola terrena, nós impomos, a profissão nós impomos, encaminhamos, é um conforto temporário. Por que aquilo que vai dar um resultado eterno, uma felicidade eterna, nós deixamos em segundo plano, deixamos que escolham, sem ter condições de escolher? Alguém pode perguntar, como um espírito não tem condições de escolher, se ele é um espírito milenar também? Porque quando entramos no mundo, na escola terrena, não entramos na plenitude da nossa capacidade. Existe um grande estado de perturbação que antecede os preparativos da nossa reencarnação. A consciência se reduz tanto nessa preparação que perdemos a consciência e a lembrança de tudo do passado. De tão grande é essa perturbação. Por isso, um indivíduo com 3 anos de idade não tem o mesmo discernimento e a postura de alguém de 30. Porque nosso mundo hoje, no nosso mundo inferior, provas e expiações, nós temos uma das infâncias mais limitadoras de toda a fiera evolutiva da humanidade. Que em mundos mais evoluídos, a infância é curta. Ou em mais evoluídos ainda, a infância nem existe. Os espíritos trafegam entre o mundo espiritual e material naturalmente, diferente de nós. E quando entramos na escola, nós somente nos manifestamos através do nosso corpo físico, que é um veículo verde, imaturo, sem condições de botar para fora que um espírito é de verdade. A própria reencarnação, ela só se completa, os laços só se apertam lá pelos 7 anos de idade. E só amadurece depois da adolescência, com os hormônios da puberdade. Aí se um espírito começa a botar para fora quem ele é, vai perdendo a inocência. Aí tem condições, quem sabe já, de escolher alguma coisa. Então nós temos que motivá-los na nossa casa. Os pais têm que motivar dando bons exemplos.
dizendo que o Espiritismo é a melhor opção. Porque não adianta impor a evangelização aos filhos, se em casa aquela postura é bem diferente. É uma postura sem paciência, vocabulário duvidoso, preconceituoso, cheio de piadinhas racistas, postura agressiva diante das notícias negativas da vida também. Então é natural que as crianças percam o interesse. Porque se o Espiritismo não serviu para nada para os meus pais, por que é que vai ser bom para mim? Então o exemplo é muito importante, porque a palavra convence, é verdade, mas o exemplo arrasta as pessoas. Porque se a postura em casa for compatível com a moral do Cristo, a moral do Espiritismo, as crianças se interessam mais, elas vão vir muito mais alegres para esse trabalho. Então a evangelização não é um trabalho só do centro espírita, é dos pais também, que cabe aos pais observar os filhos, ver as más tendências e despertar qualidades contrárias àquela má tendência. Agora, isso deve ser feito quando a criança é bem pequenininha, novinha, só que nesse período os pais também são jovens, são imaturos, e muitas vezes deixam passar essa fase também. O que se pode fazer agora? Bom, como diz Chico Xavier, na sua famosa frase, não se pode voltar ao tempo para refazer as coisas, mas eu posso fazer algo diferente todos os dias. Então agora é com muita paciência, muito exemplo, muito treinamento, criando bons hábitos, eu posso ainda melhorar muita coisa em filhos já grandes, adolescentes e adultos também. Aí vai pelo exemplo. Santo Agostinho diz o seguinte: muito dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos existentes anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por fraqueza, por descuido ou por orgulho e vaidade. Porque é sempre assim, né? Não, o meu filho, ele tem uma personalidade forte, ele é uma pessoa decidida. Quando muitas vezes ele é birrento na verdade, é teimoso, é personalista, só que os outros são teimosos. Eu não, eu sou uma pessoa decidida. Ou seja, vaidade e orgulho dificulta observar essas más tendências também. Aí mais tarde, como diz Santo Agostinho, o vosso coração cerrado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então nós estamos o tempo todo plantando alguma coisa, pelo pensamento, pelas palavras, pelos atos. E a colheita vai ser obrigatória. Então não é diferente em relação aos filhos. Tudo que eu plantar neles eu vou ter que colher depois. Mas já aqueles pais, né, que já entram na escola conscientes da sua missão, conscientes de que sabiam o que tinham que fazer, fizeram tudo o que sabiam e que entendiam que era correto. Porque os pais também são imperfeitos. Os pais também são espíritos de provas e expiações também. Porque ninguém vai fazer filhos perfeitos. Nossos pais não fizeram isso conosco. Também não vamos conseguir. Mas o esforço mínimo para domar as más inclinações indica que a missão foi cumprida. Aí sim, quando retornamos ao mundo espiritual, com aquele sentimento do dever cumprido perante as leis divinas, então essa é a nossa felicidade. Porque lá no livro Céu e Inferno, onde há uma série de relatos de espíritos já desencarnados, tanto os felizes quanto os sofredores, os felizes sempre falam da missão cumprida, o trabalho foi feito, ou pelo menos se esforçaram. Já os infelizes sempre falam do tempo perdido, assim como disse Chico Xavier, que a maior decepção dos espíritos quando voltam à pátria espiritual é aquela sensação do tempo perdido. Então não cumprir a missão, com certeza, para nós será um sofrimento. E também felizes por ter contribuído para formar homens de bem que vão contribuir também na formação de um mundo melhor. E também aquele fortalecimento dos laços afetivos junto com os filhos também é uma questão de felicidade, porque é um laço que não dura somente na escola terrena, dura as outras encarnações também, e para a vida eterna, quem sabe. Então, meus queridos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Uma boa noite para todos, tá?
complementando essa excelente mensagem passada pelo nosso irmão Dionei sobre a importância da evangelização, Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Espiritismo nada mais é, no bom sentido, do que o Evangelho do Cristo redivivo. Então é a revivescência do Evangelho do Cristo. Então que possamos, sem proselitismo, mas auxiliar a todos os nossos irmãos, e principalmente aqueles que estão ou que vieram sobre ou sob a nossa guarda, que nós possamos encaminhá-los no caminho que nos ensinou Jesus, evangelizando-os, quando possível, e, se possível, no caminho do Espiritismo. Eu convido a todos os irmãos a levantarmos os nossos pensamentos, a evoluirmos com a nossa vibração, a nossa frequência nesse momento, elevando os nossos pensamentos para um pouco distante daqui, para os nossos irmãos, os nossos vizinhos da Venezuela, que recentemente foram acometidos por um terremoto bastante grande e significativo, que ceifou a vida de milhares de irmãos, causando sofrimento a muitas famílias, muitas dores para um povo já sofrido. Sabemos que não há injustiça dentre os desígnios do Pai, mas nem por isso devemos nos comprazer ao ver a dor do nosso próximo. Que possamos emanar a luz, a irradiação dos nossos corações, uma chama de luz que saia do coração de cada um de nós, desse ambiente, diretamente para a Venezuela, tentando trazer luz para aqueles irmãos que desencarnaram, até mesmo sem ter tempo para se dar conta do que estava acontecendo. Aqueles que porventura ainda se encontram sob os escombros, aqueles que se salvaram ou que foram salvos desse terrível evento. Que o Mestre Jesus, juntamente com toda a sua falange de bons espíritos protetores do nosso planeta, possam se fazer presente naquele momento, naquele país e naqueles estados ou províncias onde houve a tragédia. Rogamos também, Senhor, que olhe por todos os nossos irmãos aqui presentes, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e proximamente de nós, que nesse instante, debaixo dessa tempestade que cai, não dispõe de um abrigo, de roupas apropriadas, quiçá de alimentos,
que cada irmão desse possa estar protegido pelo seu anjo guardião e que eles possam auxiliá-los para que tenham a possibilidade, ainda nessa vida terrena, de refazer o seu caminho, compreendendo que a nossa evolução moral e espiritual depende essencialmente do caminho que cada um de nós escolhermos. Se hoje sofremos, estamos passando por dificuldades, não se trata por nenhum castigo divino, mas sim pela misericórdia sua que permite que repensemos as sementes que estamos plantando. Pai de infinita bondade e misericórdia, acolhe-nos, Senhor, assim como a todos os nossos irmãos que necessitam das tuas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus.